Olá, estamos de volta com mais um Momento MP, o podcast aqui do Ministério Público de Santa Catarina. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, que são as áreas de atendimento ao cidadão. Uma delas a ouvidoria do Ministério Público de Santa Catarina e o setor de atendimento ao cidadão. Para isso, nós temos duas convidadas bem importantes aqui. Uma delas é a própria ouvidora do Ministério Público de Santa Catarina, que é a Procuradora de Justiça Rosemary Machado Silva, e a chefe do setor de atendimento ao cidadão, Kátia de Jesus Vermelinger, e a nossa jornalista, Marcela Rosa. Olá, Silvia, a todos que nos acompanham, é isso mesmo. A gente vai entender como essas duas áreas funcionam, como elas ajudam a população e principalmente como elas aproximam o Ministério Público de Santa Catarina do cidadão. Para isso, sejam muito bem-vindas as nossas duas convidadas. E vamos já começar, nesse nosso podcast com a própria ouvidora, doutora Rosemary. Antes, vamos fazer uma breve apresentação. Ela ingressou no Ministério Público de Santa Catarina em 1985 e, como promotora de justiça, ela atuou nas comarcas de Joinville, Barra Velha, Santa Cecília, São Francisco do Sul, a capital aqui, se tornou procuradora de justiça e também, desde 2023, é a ouvidora do Ministério Público de Santa Catarina e também é vice-presidente da região sul do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União. Doutora Rosemary, poderia explicar para a gente o que é a ouvidoria do Ministério Público? Primeiramente, boa tarde, a Marcela, a Silvia, a Kátia. E a ouvidoria do Ministério Público, eu arrisco a dizer que é um órgão ligado à Procuradoria-Geral de Justiça e um órgão muito importante em toda o organismo de administrativo do Ministério Público de Santa Catarina. Por quê? Porque ele é um termômetro, digamos assim, é um termômetro na recepção das demandas, você pode dali extrair dados de novas ações em prol do cidadão e em prol da própria instituição. Por quê? Porque nessas demandas nós temos dados que se referem tanto aos trabalhos, vamos falar assim, mais simples, os trabalhos dos promotores de justiça, também das procuradorias de justiça, membros dos servidores também. Mas eu digo que esse ainda não é o carro-chefe da ouvidoria, porque são bem poucas as reclamações, mas elas existem e já foram assim alvo de muita preocupação junto à administração superior, porque hoje as ações mudaram a questão do próprio desenvolvimento dos trabalhos, mas ela, em resumo, a ouvidoria do Ministério Público é um órgão que ele recebe, tem uma forte ligação com a sociedade, porque nós fizemos esses atendimentos, e é um elo, então, de ligação com a sociedade e com o Ministério Público. Bem interessante, A gente vai conversar agora com a Kátia Jesus Vermelinger. Kátia, eu vou ler aqui teu currículo, mas aqui não tem quando que você entrou. Que ano que você entrou no Ministério Público? Quis esconder, Quis esconder, 2015. 2015. Olha, a Kátia, ela é servidora, analista aqui do MPSC, chefe do setor de atendimento ao cidadão no OCA, que tem mestrado em Educação e Didática pela Universidade de Nantes, na França, especialização em Sistema de Justiça, Conciliação, Mediação e Justiça Restaurativa pela Universidade Sul de Santa Catarina. Também atua como coordenadora de grupos e facilitadora de círculos de construção de paz nos projetos do NUPIA, também aqui do nosso MPSC, notadamente do grupo de apoio e reflexão para pais em situação de separação e guarda de filhos e no projeto Escola Restaurativa. Kátia, você já está há um bom tempo aqui. Como é que você definiria o SEAC? O que é esse serviço de atendimento ao cidadão? Boa tarde a todas. Boa tarde, doutora Rosemary, Silvia, Marcela. Obrigada pelo convite. O setor de atendimento ao cidadão ele foi criado a partir da Lei de Acesso à Informação. Era necessário criar um setor para facilitar esse acesso à informação dentro do Ministério Público. E depois ele passou a ser também
um setor onde se elaboram ferramentas e criam-se canais para facilitar a entrada, os acessos do cidadão ao Ministério Público. E o Ministério Público agora também tem esse setor trabalhando com postos de atendimento ao cidadão implantados nas comarcas do interior. Então, seria, se a gente fosse botar numa linguagem figurada, seria realmente a primeira portinha para que o cidadão que tem alguma demanda chegue até o Ministério Público. É mais uma porta, eu diria, porque se dizer que é a primeira porta, eu acho que seria a ouvidoria, que é mais reconhecida há muito mais tempo pela população. O setor de atendimento ao cidadão tem essa função justamente de ampliar os canais, ampliar as possibilidades de acesso, de entradas. Perfeito. E a gente conversava, né, Silvia, antes de começar aqui a gravação, que são vários, então, são várias portas, né? Voltando à metáfora aqui. Não, e além de ser várias portas, né, a gente percebe, a doutora Rosemary falou da questão do termômetro, né, da nossa sociedade, e só no ano passado, de todos os números, porque além do setor de atendimento, os postos, a ouvidoria, as promotorias de justiça também fazem um atendimento, né? Então, no ano passado foram 60 mil atendimentos. Destes 60 mil, isso do ano passado, só a ouvidoria atendeu 12 mil pessoas, né, doutora Rosemary? Isso. Quais são as principais demandas? Só para complementar esse dado de 2023, que é interessante, né? Quando eu assumi a ouvidoria, eram 8.300 manifestações, né, por ano. E nós fechamos 2024, então, com 12.300 e poucos. Então, todo esse trabalho, e aqui também vai um agradecimento a vocês, né, pela divulgação do nosso trabalho, pela divulgação da ouvidoria, para que o cidadão tenha mais liberdade ou mais gosto de procurar, né, e mais conhecimento do que a ouvidoria possa fazer, porque a ouvidoria aproxima o promotor lá da ponta com o cidadão, né, porque ele vai trazer sua demanda e a gente vai encaminhar para uma promotoria de justiça. Então, o cidadão também facilita. Numa estatística oficial, né, a moralidade administrativa, né, os crimes de moralidade administrativa é o que eles são Vamos só explicar para o nosso ouvinte o que vem a ser a moralidade administrativa. Isso daí é contra vereador, né? São crimes que as pessoas relatam da Câmara de Vereadores, questão de desvio de dinheiro público, sim, corrupção, a maioria é corrupção, ou até às vezes se encaixa porque vai depender da opinião do promotor quando essa manifestação vai ser encaminhada, às vezes até num descontentamento de um processo administrativo junto à prefeitura, ou junto a algum órgão do poder público, né, estadual, que o cidadão, né, sofreu algum descontentamento, ou até presenciou, ou sofreu alguma irregularidade, ou um crime até, que nós, né, temos bastante dessas comunicações, sabe? E nesse sentido, chegam essas reclamações, essas manifestações, né? E daí como é que é feito o encaminhamento? Isso. Ali nós temos muito cuidado, né? Porque a Kátia sabe disso, que, né, a maioria pensa, não, mas é só encaminhar, né? Não é só encaminhar, a gente tem que analisar, porque toda promotoria tem a sua atribuição especial. Então, nós temos que analisar para qual promotoria que tem aquela especialidade que vai instaurar algum procedimento, né, daquele fato que nos foi comunicado. Então, nós fizemos esse tratamento, digamos assim, né, dessa informação e encaminhamos ao promotor. Quando tem algum fato que é muito urgente, que se vê que tem uma necessidade de uma pronta ação do Ministério Público lá na cidade, lá naquela comarca, a gente faz um contato telefônico com o promotor de justiça para dizer, né, a gente está encaminhando uma manifestação séria e muito com a necessidade de uma ação rápida, e sempre somos atendidos. E depois, depois que encaminham, vocês acompanham? Tentamos acompanhar. Confesso que todas não dá para acompanhar, né? Mas aquelas que, somente essas urgentes, que a gente fica com uma preocupação maior, e a gente
nós até gostaríamos, a gente reclama um pouquinho do SIG nessa história, o nosso sistema, porque a gente gostaria de, mais por curiosidade, porque a ouvidoria ela é estanque, parou, para nós não interessa o que foi, né, feito daquela reclamação, se foi feito uma ação civil pública ou se o inquérito foi arquivado, né, nós não precisamos desses dados, né? Mas lógico que a gente fica contente quando diz, olha, aquela manifestação se transformou, foi tão importante aquele contato com o cidadão fez esse contato com o Ministério Público, que o promotor ajuizou uma ação civil pública, que foi procedente, que a pessoa foi condenada. Então, tem essa, mas nós não temos, assim, naturalmente, né, no sistema esse... Mas basta uma manifestação, basta por escrito, ou falar, ou tem que ter alguns documentos, alguns indícios? Isso é de extrema importância, sabe, Silvia? De extrema importância isso que você perguntou. Porque nós recebemos, vou falar primeiro o lado positivo, né? Para que o promotor possa ajuizar uma ação, dar encaminhamento a essa manifestação, existem requisitos mínimos para isso, né? Porque não adianta dizer, eu vi uma carreta jogando lixo lá no rio. Tá, mas em que rua que foi, né? Que município que foi, a quem que foi, a que hora que foi. Então, existe, né, porque são tudo, somente desses crimes que logo já, né, acontecem e depois o vestígio é difícil de... Existe o vestígio da ação, mas não existe o vestígio da autoria, né? Então, assim, a autoria é muito importante. Descrever o quanto mais for descrito, com muito mais detalhes nos oferecer, melhor será a atuação do promotor lá na ponta, né? Olha, você está acompanhando o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que é distribuído para todas as rádios aqui do estado, está nas plataformas de áudio e em vídeo também na íntegra no YouTube. Nós estamos conversando aqui sobre como você, cidadão, pode entrar em contato com o Ministério Público. Pode ser por meio da ouvidoria e do SEAC também. A Silvia acabou de dizer que no ano passado, 2024, nós tivemos 12 mil atendimentos só lá na ouvidoria. E no SEAC, Kátia, quais foram os números que a gente chegou em 2024 e esse número foi o que em relação a 2023? Poxa, 2024 foram mais de 9.500 atendimentos e que representa mais do que o dobro do que foi em 2023. Do ano anterior. Exato. 2023 foram em torno de 4.500, um pouco menos. E a gente pode também dar uma cara para esses atendimentos. A doutora ouvidora falou da questão da moralidade. E ali no SEAC, o que mais chega? Isso vai depender de cada posto de atendimento nas comarcas. Aqui, o SEAC cuida do posto de atendimento aqui da capital. Aqui na capital, em 2024, a maior demanda foi na área da saúde. Muitas demandas na área da saúde e da educação também, aqui em Florianópolis. Mas aí depois vem o que a na área da saúde também. A gente tem uma ideia assim do que? As filas, as famosas filas. As famosas filas de espera para cirurgias, exames, que é um assunto que está sendo tratado de uma forma coletiva. Sim. Pelo Ministério Público e os órgãos responsáveis do Estado. Mas as pessoas sempre chegam com uma demanda, muitas vezes, individual. E tem essa dificuldade de compreensão. Então, eu diria até que a maior demanda é de compreender como funciona a instituição. O que eu posso levar como demanda de serviço ao Ministério Público? Quais são os serviços que o Ministério Público atende? E muitas pessoas chegam com uma primeira pergunta, ou nem é uma pergunta, uma afirmação. Eu não sei se é aqui. Eu já ouvi isso, acho que todo mundo já ouviu isso aqui, né? A gente entrando no prédio, tem sempre um cidadão ali na portaria conversando com alguém, falando assim, eu não sei se é aqui, isso aí mesmo que você falou, né? Mas eu tenho essa reclamação para fazer, eu tenho essa denúncia a fazer, então tem gente que vem presencialmente, isso é bem bacana, que a instituição está de portas abertas. Mas quem não tem essa disposição, como é que acessa o SEAC? Tem várias formas, a gente pode ser acessado por telefone, por e-mail.
pelo formulário disponibilizado na página do Ministério Público, ao acesso à informação, pelo robô Catarina, que tem ali logo no abrindo a site. página, isso, já tem ali a possibilidade de fazer uma comunicação via chat com o setor de atendimento ao cidadão. Temos o nosso telefone, que é o WhatsApp, também facilita bastante, então o 48 33 30 25 70 também possui o WhatsApp, a pessoa pode entrar facilmente em contato conosco. Pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pode encaminhar mensagens no privado ali que a gente responde. São muitos caminhos. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que a gente tinha uma oportunidade aqui, então, de explicar o que o Ministério Público atende. Dá para te dar em linhas rápidas, né? O que o cidadão pode efetivamente buscar, o que é privado, o que é coletivo. Só explicar essa diferença para quem estiver nos ouvindo. De forma bem simples. Bem Talvez simples. a doutora Rosemary possa explicar melhor do que eu. A doutora Rosemary. Realmente, isso sempre é uma questão que o próprio cidadão, né? A gente, para explicar, eles ficam, não, mas sempre acham que o Ministério Público sempre atua de forma coletiva, né? E, às vezes, é um direito individual. Na minha rua, né, tem um problema de não sei um exemplo, agora me foge, mas uma briga de vizinhos não é coletiva. Exatamente, aí, ó. Né? Então, né? Então, é bem isso. Tem essa questão muito, muito sutil de a gente explicar, né, para eles, complicado. o que é bem complicado para eles, mas geralmente é difícil assim, ter uma questão individual, né? Às vezes, não me ocorre agora um exemplo assim mais que tenha já ocorrido ali, mas o que é dificuldade, e a Kátia também deve passar por isso, na nossa função, é você pensar com a cabeça do promotor que vai receber a demanda, né? Porque, por exemplo, eu posso, naqueles requisitos que eu havia me referido, eu posso, eu tenho uma placa de um carro que cometeu lá um atropelamento, né, que subiu a calçada e tal, uma coisa assim, vamos dizer. Mas eu não tenho autoria, ele fugiu e tal, mas eu tenho ali uma placa que eu posso ir, né, no sistema procurar e identificar. Então, isso tudo, claro que isso aqui é uma coisa bem comum que todo mundo faria, né, mas alguma coisa nesse sentido de que puxar uma linhazinha para ver se eu consigo desvendar aquele crime. Então, você também tem que pensar, porque às vezes eu como promotora de justiça, não, eu faria assim, assim. Tá, mas pode ser que meu colega lá não pense, né, assim. Então, às vezes, no próprio e-mail de encaminhamento, no ofício, eu explico alguma coisa para, né, então, eu estou mandando porque eu penso assim, né, pode ser que a pessoa também não pense, né. Mas para o cidadão é difícil e é também para a gente, às vezes, até meio triste você não conseguir atender aquela demanda. Mas a gente encaminha, geralmente para a Defensoria Pública, que é nosso órgão irmão aí para nos servir também bastante, né? Mas eu acho que o interessante é que, na verdade, o cidadão ele sai daqui com uma resposta. Não, sempre, Isso, sempre. Né? sempre. Ele não Isso sai não, dizendo não, o seguinte, não. ele não fica pulando de galho em galho, Não, ele já isso, sabe exatamente onde ele tem exatamente. que ir a partir daqui, certo? Isso a gente evita demais a fazer, sabe? Porque a pessoa já vem, né, vitimizada por alguma razão. Aí você ainda vai mandar para cá. Não, geralmente a gente tenta já dar toda o caminho que ela vai percorrer para ter sucesso naquela reclamação. Acho que ali no setor de atendimento ao cidadão, tu faz muito disso, né, Kátia? Tu tem alguns exemplos que te vem à mente? Porque, pelo que eu já vi, tem cidadão que chega e diz assim, poxa, muito obrigada, né? Eu não preciso eu já percorri tantos lugares, eu chego aqui pela primeira vez, eu tenho um caminho certo aí, não é isso? Isso, a gente tenta, de uma forma mais didática, abordar a situação, tentar entender todos os lados para observar qual seria a possível atuação do Ministério Público em cada caso. Me veio à mente, quando a doutora estava falando, sobre a área do consumidor. Então, uma pessoa que está
não está contente com uma compra, por exemplo, e que é o único caso, aconteceu uma vez de um aparelho, por exemplo, que não funcionou do jeito que ela achava que ia funcionar e ela está descontente, não caberia para ação dentro da área do consumidor para o Ministério Público, porque não seria algo coletivo, que atinge todos os consumidores. Agora, se há um problema maior, grave, de um produto em ampla escala que foi produzido e que todos os consumidores estão sofrendo as consequências disso, aí sim caberia ao Ministério Público. Então, percebe? Também tem a diferença entre a atuação do Ministério Público dentro dos processos. Por exemplo, na área de família, muitos pais, mães procuram o Ministério Público achando que vão ter ali um advogado. Eles pedem um advogado. E aí chega e vão saber como que o Ministério Público atua na área da família, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, indiretamente envolvido ali no processo, e vai encaminhar esse pai ou essa mãe para serem atendidos ou pela Defensoria Pública ou por um advogado particular, que vão cada um defender as partes nesse conflito, quando há conflito entre pais e mães pela guarda dos filhos ou pedido de alimentos. O Ministério Público ele vai atuar como um fiscal da lei ali. E isso vai depender da comarca também, né, doutora? Isso que é um pouco complexo de explicar, porque há comarcas onde não há defensoria pública, onde provavelmente o Ministério Público vai ter que auxiliar de uma forma diferente esse pai e essa mãe que estão em situação de separação. Olha, a Kátia falou na sua primeira resposta ali, da primeira pergunta, você falou que veio o SEAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, por meio da Lei de Acesso à Informação. E muitas vezes nós da comunicação, a gente recebe alguns comentários assim, o processo tal, que está com tal promotor, que está correndo, não sei, porque tem muito cidadão, nem todos, mas tem muito cidadão que é ligado, né, que acompanha as notícias e tal. Esse tipo de trabalho vocês fazem? Exato. De dar acesso, literalmente, a essa informação. Quando a informação é pública, porque os processos também podem ser sigilosos, quem determina é o proprietário da informação. Então, se se trata de um processo que está publicado, que na página do Ministério Público tem um número, com o número a gente consegue acessar, tem ali a ferramenta Consulte aqui, né, o Consulta o Processo Ministério Público, e aí é possível já fornecer essas informações para o requerente, assim. Mas vai depender de onde, do proprietário, quem produziu essa informação é pública ou não. Mas o trabalho principal é esse, é o fornecimento da informação. Mostrar como é que a pessoa pode chegar a essa informação dentro do Ministério Público. Dar o caminho. Exato. E eu estava aqui agora pensando, porque no início a doutora Rosemary falou sobre o papel da ouvidoria. Como é que se escolhe? A senhora é a primeira mulher ouvidora do Ministério Público? Sim, é a primeira mulher ouvidora, né? Sim, É uma eleição? Como é? Tu está no primeiro mandato, é isso? Isso, é. São 2 anos. Poderia explicar para a gente como é que acontece a escolha da ouvidora ou do ouvidor do Ministério Público? Isso, você se candidata para concorrer a uma eleição, cujos eleitores são os procuradores de justiça que compõem o Colégio de Procuradores do Ministério Público. E aí, no meu caso foi por aclamação, mas aí houve votação. E você tem um mandato de 2 anos, né? O meu termina agora em junho. E você pode ser reconduzido por uma nova eleição também, né? Por mais 2 anos. E são procuradores ou procuradores de justiça, não promotores e não promotoras, isso? Não, no nosso caso, são só o colégio, só procuradores de justiça e procuradores de justiça que são aptos a votar. E a senhora é vice-presidente da região sul do Conselho Nacional de Ouvidores. Isso. Em âmbito nacional, como é que está essa situação do atendimento ao cidadão? Os mesmos problemas que a gente percebe aqui também em âmbito nacional é da mesma forma? Não, olha, o CENOMP, que é o Conselho Nacional dos Ouvidores, é um conselho assim que eu tenho muita honra de
de compor, né? Porque todos os ouvidores, que vai um ouvidor de cada estado do país, né? E a gente então se reúne e aí vem algo muito importante que eu não tinha essa ideia, e a gente às vezes tem, mas não tem tão vivenciada quanto vivenciamos lá no Senomp, que é a diferença dos estados, né? A diferença de cada Ministério Público de cada estado. Por exemplo, o Minas Gerais, na ouvidoria de Minas Gerais, tem 27 funcionários. Né? Na ouvidoria do Acre tem 3, né? A nossa tem 9. Então, assim, a gente vê que o quanto é difícil. E outra, né? Amazonas, por exemplo, Manaus, eles levam dias para chegar em alguma comunidade. Então, vão de barco, vão até um pedaço de avião, depois vão de barco, depois vão o barco vai diminuindo e até chegar porque eu ainda quero fazer este ano a ouvidoria itinerante. E lá alguns estados já fazem, né? E para visitar todos esses lugares, assim, cada um tem a sua cultura, né? Então, realmente fazer parte do Senomp e fazer parte da ouvidoria é algo muito especial. Para mim foi assim, eu recebi como se fosse um prêmio, porque depois de quase 40 anos de Ministério Público, você consegue reviver a tua atuação como promotor de justiça, porque eu faço questão de atender também ali na promotoria, né, na ouvidoria. E então, sabe, Silvia, é bem diferente, a gente aprende muito, e horas fica contente porque, né, você consegue, alguns ouvidores conseguem um trabalho magnífico e os outros querem fazer, mas as condições materiais do Ministério Público lá um pouco, né, são mais acanhadas. Só um dado que eu achei importante trazer também, que isso reafirma, né, o nosso trabalho, de uma pesquisa de satisfação, que existe uma lei federal e também a resolução do Conselho Nacional, de que a gente tem que implantar uma pesquisa de satisfação. Nós fizemos de agosto para cá. E assim, no geral do atendimento, né, nesses meses, nós temos um percentual de 75% de pessoas que foram atendidas muito satisfeitos, né, e um percentual de 25% satisfeitos com o atendimento. E os canais de atendimento da ouvidoria, é impressionante que o presencial ainda é o mais procurado, né? Então, por isso a gente teve essa necessidade, inclusive, por isso a estatística é boa para a gente visualizar as suas necessidades, né? Então, o aumento da área da administrativa da ouvidoria foi importante para isso, né? Precisamos sempre, né, ter mais servidores e mais pessoas para ajudar nesse trabalho, porque a demanda é grande, né? Com certeza. E no SEAC, quais são... primeiro eu queria falar dos postos, que a gente tem postos espalhados pelo Estado, né? Quantos são, onde eles estão, e também a questão dos horários de funcionamento. Quando tem um feriado, por exemplo, e alguém quer denunciar alguma coisa, está com aquele tempo livre e lembrou que não tem isso, né? Tem. Contato virtual continua 24 horas. Então, a pessoa pode mandar e-mail, ela pode mandar pelo robô ali, a Catarina, mandar pelo WhatsApp, e assim que o horário inicia, que é de segunda a sexta, das 12 às 19, então do meio-dia às 7. Interessante. Então, esse atendimento vai ser continuado. Sempre à tarde, Isso. que é o início da noite. Os postos de atendimento ao cidadão, nós temos 5 em funcionamento hoje nas comarcas do interior. Então, nós temos em Lages, que foi o primeiro, depois Joinville, Balneário Camboriú, Brusque e São José, que já está em funcionamento desde o finalzinho do ano passado. E cada um tem vida própria, assim? Eles são meio que independentes, ou totalmente independentes daqui do SEAC? Eles são independentes do SEAC porque na comarca onde eles estão inseridos numa coordenadoria administrativa local. Certo. E eles atendem às promotorias das cidades
que são atendidas por essa comarca. Certo. E aí o SEAC aqui ele é submetido à Secretaria-Geral. Então, E aqui, vai ampliar, né? Tem projetos de ampliação desses postos, né? sim, a perspectiva é de que em breve nós tenhamos também em Criciúma, em Itajaí e em Tubarão. São os 3 que já têm projetos de aquisição. Então, todas as novas sedes do Ministério Público, o projeto é de que seja implantado um novo posto de atendimento ao cidadão. E a plantão da ouvidoria, né? Toda, né? Tem o plantão do final do ano. A gente, inclusive, na comunicação sempre noticia. Isso quer dizer que é um olhar atento, inclusive em algumas datas festivas, né? Sim, a ouvidoria não desliga. Como a Kátia falou, né? O virtual sempre estaria à disposição 24 horas do cidadão. Mas temos a necessidade de, e nessas datas, tantas datas festivas como as eleições, né? Foram as eleições, também as eleições de conselhos tutelares, também nós ficamos em plantão. No Carnaval também vamos fazer um plantão, porque isso a gente não consegue, parece que não fazendo o plantão, você deixa o cidadão meio né, Esguarnecido. Esguarnecido, desamparado, mais que nada, né? A gente sabe que tem outros órgãos que vão também acolher, mas nós sempre que podemos fizemos os plantões. Ô Marcela, só uma perguntinha, eu sei que já está quase no final, né? Mas a doutora, ela falou sobre a ouvidoria itinerante. Se pudesse adiantar um pouquinho para a gente como é que é esse projeto. Dei um spoiler, né? Deu um spoiler, quando que deve acontecer, quais regiões. Pois é, isso já era para acontecer ano passado. Mas aí eu tive a reunião a reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores em setembro, né, agosto, setembro do ano passado, que ocorreu aqui, daí me tirou um pouco dessa linha. E aí, para abril, nós estamos pensando em começar a eleger uma comarca para visitar. O que é interessante da ouvidoria itinerante? Sempre procurar ir o mais longe possível da sede do Ministério Público, né? Ótimo. Então, a gente tinha pensado primeiro aqui em Biguaçu, mas não ficar em Biguaçu, e sim em Antônio Carlos, que é um pouco mais distante, a dificuldade do pessoal de vir até a cidade. Então, sempre se procurar no estado todo, quanto mais descentralizado, porque por promotor a ideia é de ficar justiça, uns dias naquela comarca. isso. À disposição do cidadão. E dali já uma equipe fica ali, a outra equipe já está indo para uma outra comarca, né? E assim tentar ver se consegue dar mais essa oportunidade, né, de contato com o Ministério Público, né? Olha, a gente está chegando aos momentos finais aqui do nosso Momento MP, o nosso podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Eu queria pedir para a Kátia falar, então, né, deixar aí todos os contatos, como é que o cidadão que está nos ouvindo e até nos vendo pelo YouTube também, pode entrar em contato com o SEAC. Todos os dados estão na nossa página. Ali tem o formulário de acesso à informação. Nós temos o chat da Robô Catarina. Temos o nosso telefone, que eu vou repetir aqui, é o DDD 48 3330 2570, com a possibilidade de WhatsApp, e pelas redes sociais também, Facebook e Instagram do Ministério Público. No privado, a gente pode responder as questões e as dúvidas da população catarinense. E doutora Rosemary, se pudesse também aqui deixar para a gente quais são os contatos da ouvidoria. Eu primeiramente quero, já que estamos no final, né, agradecer toda a oportunidade de estar aqui divulgando a ouvidoria do Ministério Público. Agradecer a Kátia também, porque a gente mantém ali uma vizinhança bem em harmonia e sem... Mesmo prédio, né, doutora? E também a gente... Salas vizinhas. A gente lida bem com essas atribuições meio confusas, né? Então, é muito, muito legal. Nós temos os mesmos contatos ali, né, que o contato por e-mail, o próprio no site, o formulário eletrônico, né, e tem ainda a possibilidade que é muito interessante falar também da questão da via postal, né, das cartas, parece tão antigo isso, né? Mas ainda existe. Mas existe, principalmente para as denúncias anônimas, né? Então, geralmente, elas vêm por esse meio de carta. E também as redes sociais e o contato presencial.
E o telefone da ouvidoria, que também o DDD é 48, seria o 3229-9306. Então, que também é um meio para... E estamos lá à disposição, né, sempre, de quem quiser conversar, estamos lá para ouvir, né? Literalmente. Olha, a gente vai chegando ao final, então, do podcast Momento MP. Nesse episódio falamos sobre essa atuação de 2 órgãos extremamente importantes, porque trazem o cidadão para mais perto do Ministério Público de Santa Catarina, que é a nossa ouvidoria e também o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SEAC. A gente agradece mais uma vez a presença aqui da nossa ouvidora, Procuradora de Justiça, Rosiméry Machado Silva, e também da servidora, que é chefe do setor de atendimento, a colega Kátia de Jesus Wermeling. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E estamos, então, quem está nos ouvindo pode nos acompanhar pelo YouTube, no nosso canal, pelo portal mpsc.mp.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!